Olá, bem-vindos a mais um episódio do Hemato Talks. E hoje eu e a Thaís, a gente tem o prazer de convidar uma paciente em comum nossa, a Juliana, que teve diagnóstico de primário do mediastino. E a gente quer ouvir então um pouco hoje sobre toda a sua jornada. Mas primeiro, Thaís, então explica pra Ju qual é a nossa intenção do podcast, o porquê que ela tá aqui hoje. Então, quando a gente pensou o podcast, além do eu e a Natália discutirmos muitas coisas, muitas conduções, muitos sofrimentos, muitas angústias do dia a dia, e dividir, né, essa jornada que é pesada dentro da oncohematologia, era que a gente tivesse um espaço, não para todos, acho que todo mundo pode, obviamente, mas assim, existia um espaço em que para os pacientes buscarem informação. Que eu falo, quando você cai numa área que é rara, ela não é como um câncer de mama, um câncer de próstata que tem comercial, que tem divulgação o tempo todo, apesar da gente ter melhorado, né? A gente tá no agosto do linfoma, mas isso é algo muito recente, a gente tem um vazio, né? E a ideia era, se eu recebo um diagnóstico, onde que eu vou buscar? O que eu vou buscar de informação? Algum familiar, o enfermeiro que está tratando, né? E aí sim a gente tem um lugar para esclarecer com qualidade, sem ser as que eu sempre falo para meus pacientes. Não joguem no Google, o Google é desastroso, né? Então, onde que a gente poderia escutar de uma maneira mais simples o que a gente fala nas consultas, o que eu falo quando eu te dou o diagnóstico e quando a gente fala, calma, vai dar tudo certo, né? Onde que a gente poderia achar? Então, esse era um local que a gente gostaria. Então, aqui, sim, é um lugar para paciente. Óbvio que quando você entra nesse meio, o primeiro ponto é o diagnóstico. Depois, eu quero saber o que tem de novo, o que tem de novidade. E aí também a gente traz os dados da literatura, os dados científicos, a gente discute trabalhos. Então, sim, tem uma área um pouco mais profunda da hematologia, mais técnica. Mas aqui eu queria que fosse um lugar de seguro para que os pacientes pudessem buscar informações. E justamente de aproximar, né? Então, aproximar o médico e o paciente nessa jornada. Sem falar, a primeira conversa que a gente tem, e aí daí eu vou começar o ensejo, era calma, tá tudo bem, né? E apesar do caos que se instaura. E aí eu queria que essa primeira conversa fosse disponível para tantas outras pessoas, né? Mesmo os clínicos que olham levantam a sobrancelha, olham o resultado, o médico da cabeça e pescoço, que fala, meu Deus, que é isso que eu tô lidando? Então, essa conversa, essa primeira... Calma, temos um caminho, temos uma jornada a seguir. Eu queria que a gente queria que ficasse disponível, né? Para que mais pessoas pudessem escutar. Seja pessoas que estão como você, que passou por isso, seja a família, que às vezes tem medo de perguntar, seja os amigos que estão curiosos para saber. Aí jogam no Google. E jogam no Google e ficam mais desesperados. Ai, meu Deus. Ou até sejam novos hematologistas que estão começando a sua jornada como médico. E aí, às vezes, esse traquejo, às vezes, com pacientes, é coisa que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? E a minha primeira pergunta para você, pra gente entrar, né? Como foi o teu caminho até o dia que você recebe a biópsia, que eu acho que ninguém nunca esquece, né? E eu sempre falo que é a via de mão dupla. Você não esquece, mas a gente também não esquece. E por isso, acho que a grande... que a gente fez oncohematologia. Porque você entra um pouco pra nossa vida e a gente entra na vida de vocês, né? Aquele dia, meus pacientes falam assim, mas você não vai lembrar. Eu falo, não, eu lembro cada dia que eu tive que ter essa conversa. Então, como foi seu percurso até chegar, tem um diagnóstico, e agora? Como foi seu percurso? Bom, primeiro, obrigada por me receber aqui. Uma honra estar com as minhas duas doutoras. E acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é essencial. Eu senti falta desse acolhimento aí. Tá bom, tô aqui nesse ponto. E agora? O que a gente faz? Quais as minhas esperanças? Quais as minhas chances? Como é que funciona o tratamento? O meu diagnóstico talvez tenha sido um pouco atípico, porque eu tive Covid. Então, assim, eu passei a pandemia inteira me cuidando muito. E aí, depois das vacinas, eu acho que já tinha 2 vacinas. Eu peguei Covid. E aí, eu tava uma versão leve da doença, já tinha vacina e tudo. Só que eu tava tomando antibiótico e não melhorava. Aí eu fui ao médico, aí isso, eu já tinha ido ao médico, recebido antibiótico. Aí eu precisei voltar porque não melhorava. Você fez um raio-x, não foi? Fiz um raio-x, aí falaram, você tá com pneumonia. Aí voltei com uma bombinha pra casa, tal, me preparando, porque eu tinha um evento grande no trabalho já.
naquela fase do Covid, 5 dias já tá bom, se você não tiver febre e tal. Então, eu tava me preparando pro evento, porque eu já tô bem, só que foi piorando, eu não conseguia dormir deitada. Eu tava precisando dormir sentada. E aí, eu fiz uma teleconsulta com o meu convênio. Ó, não, volta lá porque era pra você estar melhor. Então, pelo menos tem que trocar esse antibiótico. Aí, eu voltei. E aí, fizeram uma tomografia. E aí, repetiram a tomografia. E aí, na hora que repetiu a tomografia, eu fiquei assim, ai meu Deus, o que que é? Será que foi algum erro? Ou podia ser trombo... Podia ser uma embolia. Podia ser uma embolia, aí eu já fiquei desesperada. Uma embolia, vou ter que ficar internada e não sei o quê. Quem dera tivesse sido uma embolia. Mas aí, quando eu voltei para ter o retorno da segunda tomografia, você tem uma massa no pulmão. Mas você sabe que, assim, olhando, né, o Covid tem muitas desvantagens, mas o uso da tomografia ficou um pouco mais amplo, né? Porque os pacientes, antes disso, que se usava menos tomografia, ficavam mais tempo nos raios-x, mais tempo sendo tratados clinicamente, até ter quadros muito exuberantes. Então, assim, o advento do Covid tornou a tomografia de tórax muito mais acessível. As pessoas pediam muito mais tomografias, né? Eu tive um paciente diagnosticado também na vigência ou então na investigação para fazer prótese de mama, por exemplo, né? A tomografia sendo usada um pouquinho mais, lógico, a gente não quer que seja usado discriminadamente, mas usado com um pouco mais de qualidade e simplesmente não dizer, não, você é paciente jovem, não vou investigar um pouco melhor, trouxe o diagnóstico um pouco mais rápido. Mas aí também até trago uma ressalva, porque a Juliana fez um raio-x, e o raio-x tinha alargamento do mediastino. Tinha. E aí, quando valorizar o raio-x também, né? Então, ter um pouco de cuidado. Acho ótimo, realmente, algumas doenças a gente vai abandonar o raio-x, né? Por exemplo, mieloma múltiplo. Mas, no caso dela, poxa, foi uma ferramenta barata, que já rápido, poderia ter dado. Simples, e que tinha alteração. Aí eu não sei se era a pessoa que estava ali, Exato. estava aprendendo e tal. Mas assim, o fato é que, graças a Deus, eu não melhorei do Covid, tive que voltar lá. E eu falo assim, o Covid foi tão, assim, fatal para muita gente, mas salvou minha vida. Porque um dia antes de eu pegar Covid, eu estava correndo 5 km todo dia. Então, eu não estava sentindo nada. O único sintoma que eu tinha tido, tinha sido 1 mês antes do diagnóstico. Eu tinha feito algum exercício de peito na academia e tinha me dado uma dor muito profunda quando eu respirava fundo. Aí eu achava que era uma coisa muscular, até tomei relaxante muscular, passou. Eu provavelmente mexi a musculatura ao redor do tumor e doeu alguma coisa. Essa dor eu só senti depois de novo no dia da punção. Eu falei, nossa, é a mesma dor que eu senti naquele dia. Então, era de fato um sintoma. Então, teoricamente, eu não tive nenhum sintoma. Eu não senti nada e já tinha 10 centímetros. E também teve a ressalva da ressonância que você fez de endometriose. Ah, é verdade. Um mês antes, você vê como a gente não esquece. É verdade. 1 mês antes, ela tinha feito uma ressonância eletiva com a ginecologista para avaliar endometriose. Só que no corte, né, na transição, eles já viam que tinha alguma coisa no pulmão, assim, no mediastino, né? E tinha uma recomendação, né? E tinha uma recomendação. Ela não abriu o exame, aí não tinha voltado ainda na ginecologista, o laboratório também não ligou para falar, olha, a gente teve um achado atípico que deve ser investigado. Isso também às vezes a gente vê. Até câncer de pele é muito comum isso. As pessoas fazem uma biópsia e nunca mais voltam. E aí depois você vai ver depois de muito tempo e realmente tinha alguma coisa. Pois é, no meu caso, eu não voltei porque eu peguei Covid. Então, eu não voltei na consulta e aí não abri. E já tinha, e acho que nesse exame não era tão, não sei o nível de precisão porque não era o foco, né? Era mais um abdominal. Não pegava tudo. Mas tava, acho que 6 Acho que centímetros. era 6 centímetros mesmo. E depois já tava quase 10 em 3 semanas. Então, assim, tava super rápido o crescimento. E como é realmente assim, né, o primário do mediastino, né? Você vai fazer o diagnóstico de grandes massas, justamente porque até ter um sintoma ou um exame, alguma coisa. E aí, assim, é justamente o que você tem, né? Mulheres, jovens, grandes massas mediastinais. Essa é a característica do linfoma primário mediastino. Em outros lugares pode ter, pode né? Mas ter, não é mas o não habitual. É tão frequente.
Os linfonodos podem ser só mediastinais, você não vai palpar eventualmente os linfonodos, que é um sintoma que muita gente pergunta pra mim, Thaís, você trata linfoma, vocês tratam linfoma, o que eu tenho que olhar? Esse aumento dos gânglios, dos linfonodos, dos linfonodos das ínguas, né, que a gente chama tão popularmente. Mas aqui, eventualmente, você não vai ter. Você não teve também febre, suor à noite, perda de peso, que também é um sintoma comum. Então, E o laboratorial normal também. Os exames laboratoriais. Exato. Tudo normal, exatamente. Então, é pra gente não achar que, porque é uma doença hematológica, vai ter tração do exame de sangue, porque é uma doença hematológica, vai ter todos os achados também, né? E aqui não é um alarde, mas assim, é só uma maneira de olhar diferente. Então, eu sempre falo que o paciente sabe que tem alguma coisa errada, né? Assim, pelo menos. Então, a gente precisa escutar muito. Isso que você falou. São várias peças do quebra-cabeça, que medicina muito disso, né? Que você vai juntando para ter o panorama completo. Então, cada peça, é a dor que você teve, é o Covid que não melhorava, né? Então, acho que cada detalhezinho é muito importante. E talvez eu até tivesse mais cansada, mas assim, na correria não tava me ouvindo. A gente vai não tava atribuindo outras coisas, né? Não tava percebendo, não era algo, assim, tão forte que tenha me marcado ou me preocupado. E você já tinha ouvido falar em linfoma? Hematologistas? Linfoma, sim, hematologista, sim, mas primário de mediastino, não. Na hora que a moça lá no pronto-socorro me falou, você tem uma massa no pulmão? A primeira coisa que eu falei, eu vou morrer. Tem um tumor de pulmão, você pensou câncer de também. pulmão. Aí já lembrei do Leonardo, que era a primeira pessoa que, tipo, 25 anos atrás, Mas morreu o Leonardo disso. não teve leucemia? Não, acho que era. Não, era foi mesmo. câncer de pulmão. Achei que era leucemia. E aí eu falei, meu Deus, eu morri. Pra mim era uma sentença de morte. Aí, não, calma. Aí no outro dia já tinha um médico, 6 horas da manhã, do meu lado ali no pronto-socorro. Não, calma, tem caminho, vamos descobrir o que é, tal. E aí estava numa onda de Covid, então não tinha lugar no hospital. Então, aí você fica assim, nossa, eu vou ficar aqui. Então não é Covid, eu vou ficar aqui no meio de todo mundo com Covid, e eu tô com câncer, eu vou ficar com Covid. Enfim, foi uma loucura, assim. Foi acho que a pior noite da minha vida, com certeza. E aí eu fui internada, eles falaram, você vai ficar aqui para investigação. E aí foi no dia seguinte já uma biópsia. Não, no dia seguinte. Aí começam as tomografias. estadiamentos, né? Tomografia. Eu sei que em uma semana eu fiz todos os exames que eu precisava. E eu acho que fui 8 dias internada e estava sendo liberada, já sabendo que era um linfoma. Não sabia qual, né? Acho que tinha algumas possibilidades. Outro diagnóstico diferencial, que a gente conversou até, né? Os grandes diagnósticos diferenciais em hematologia de grandes massas mediastinais é uma coisa importante, eu sempre falo. Linfoma de Hodgkin, linfoma primário de mediastino e leucemia linfoblástica T, são os que cursam com os grandes massas mediastinais. Tem os diagnósticos diferenciais dentro da oncologia também. Timoma. Timoma era uma das possibilidades, e até de tireoide também. Mas dentro da hematologia a gente pensa, lembra que pode ser tudo, né? Eu sempre falo, linfoma pode ter cara, jeito, focinho, de tomada, etc. Mas só a biópsia que dá o diagnóstico, somente a biópsia. E aí você foi pra casa, então, depois dessa primeira... Fui pra casa. Aí ainda tinha um drama no meio do caminho, que eu tinha a minha festa de casamento marcada pra dali 30 dias. Então, que já tinha sido desmarcada por causa do Covid. Isso, eu já tinha casado, porque por causa da pandemia eu casei no civil, né? Mas a minha festa estava para dali 30 dias. Então eu tava assim, tá bom, já era, vou cancelar mais uma vez. Esse detalhe da história eu não sabia. Eu já tinha cancelado, e aí eu falei assim, não, tá bom, então eu não vou fazer mais essa festa, não é importante e tal. E a gente foi investigando, e aí eu conheci a Natália, né? Eu passei por outros médicos, né? Oncologistas antes, até... não, é um linfoma, você vai passar com o hemato. Aí a Natália, a primeira coisa, falou assim, não, você tá bem, não cancela a sua festa, não. Vamos tratando, porque... Aí, uma coisa que me perguntaram no dia seguinte, você tem filhos? Se você não tem, é importante você fazer preservação dos óvulos, né? Porque o tratamento pode causar infertilidade. Aí já tem mais essa emoção. Eu nem sei se eu quero ter filho, aí eu tenho que decidir em 24 horas se eu tenho que congelar óvulos ou não. E, enfim, acabou dando certo, então eu voltei para casa, fiz esse tratamento e comecei já a tomar prednisona, né? Aí a gente fez, então, tinha algumas semanas
pra passar catéter, Isso, é verdade. Eu já saí com catéter. coletar óvulos, pedir também o tratamento pro convênio, que às vezes Uhum. demora, Biópsia de medula, casar. casar. Então, a gente segurou a doença, ela tava bem. Tem Uma realmente. pré-fase com corticoide, né? É, Uhum. Lembrando que o corticoide, muita gente fala isso, né? Às vezes o médico da emergência acaba dando muito corticoide por asma, broncoespasmo, etc. Covid. E o corticoide, ele trata o linfoma. Ele não sustenta o tratamento, mas ele trata, né? Ele consegue diminuir a carga tumoral. Então, ele é usado muito na pré-fase, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Na suspeita ou do linfoma, Antes da quando você biópsia. não tem o diagnóstico, ele pode te atrapalhar muito. E não é incomum o paciente chegar chiando, né, com ruídos pulmonares, que a gente chama de chiado, ou tá com quadros parecendo sinusite, ou eles ganhar corticóide na emergência. Então, também é um outro ponto de atenção na emergência, porque isso pode mascarar e demorar mais tempo para você chegar no diagnóstico. Ou atrapalhar a biópsia mesmo. Ou mesmo, quando né? você biopsia, você vê um resultado inconclusivo. Isso é muito importante, né? Então, aqui é o inverso, né? Você tinha todo o tratamento, tinha todo o diagnóstico, mas a gente tem a possibilidade de usar o corticoide como a gente chama de uma pré-fase antes da quimioterapia para te permitir casar, né? Acho que isso é muito importante. Né? E fazer o congelamento também, né? Porque eu precisava de 3 semanas para isso. Assim, graças a Deus deu certinho o tempo do ciclo. Eu consegui na primeira tentativa já. Eu acho que também não sei se daria para esperar. Imagino que não. Tem se não gente desse que certo. realmente, lembra, acho que eu até comentei com você, a gente tem outros pacientes na BP que já fizeram um diagnóstico, e aí, assim, essa coisa do primário de mediastino que a gente falou da demora do diagnóstico, e fizeram um diagnóstico e, assim, indo pra UTI. Então, não tiveram a possibilidade nem de ouvir essa discussão de você quer ter filho ou não, vamos congelar ou não, porque clinicamente era inviável. A gente precisava tratar. Mas você estava muito bem, então a gente conseguiu ter esse tempo, essa janela, pra ir fazer as coisas com calma. Não, e eu digo assim, eu sou muito agradecida pelo jeito que aconteceu, porque eu não tive essa agonia de eu não sei o que eu tenho. Sim. E assim, essa agonia de eu não sei o que eu tenho durou 20 minutos. É uma massa no pulmão, e aí eu mandei a tomografia para um tio do Gustavo, que é médico, que consultou um colega, aí já voltou um áudio para mim, o Gustavo lá de fora do hospital, porque Covid ele não podia entrar. Ele falou: meu amor, é câncer. E a gente vai ficar bem. Tá num lugar bom. Aí eu falei, gente, então em 20 minutos eu tive um diagnóstico. Provavelmente, obviamente que o médico falou, tem todas as ressalvas, precisa aprofundar, mas provavelmente pelo lado que está, onde está, tem todas as características de câncer. Então, em 20 minutos eu sabia que eu estava com câncer. E, embora isso, assim, eu ouvindo, pode parecer tipo, nossa, é a pior notícia. Não, quanto mais eu sabia, mais tranquila eu ficava. Porque você não saber o que você tem é terrível. Isso a gente ouve muito. Acho que quando os pacientes ficam no limbo, é o momento de mais agonia, né? Mas que caminho a gente vai seguir? É ruim, não é? Então. Isso, eu vou morrer disso? Era essa a principal. A primeira coisa que quando um médico oncologista foi me ver, eu falei, eu vou morrer disso? Aí a pessoa me tranquilizou. Provavelmente não. A gente não sabe exatamente que câncer que é, mas independente de qual linha a gente vai seguir, tem tratamento, enfim. Então, quanto mais eu sabia, mais tranquila eu ficava. Você sabe que eu vou trazer essa semana, né? Uma das frases que eu escutei, eu falo que a gente aprende muito, que os tijolinhos da Santa Casa me ensinaram muito, e as paredes do hospital me ensinam muito mais sobre a vida do que muitos livros, assim, né? E esses dias eu escutei uma frase que era... quando deu o diagnóstico, tipo assim, muito calma, e eu... Tá tudo bem, você tá entendendo? Você tá entendendo o que eu tô falando? Ela falou... Doutora, a angústia que eu tinha de não saber que tinha alguma coisa errada e eu não conseguir nomear essa coisa errada é desesperadora. Agora você me deu um norte, então tá tudo bem. Aí eu falava, mas você tá entendendo que a gente é paciente super jovem, 21 anos, você tá entendendo que a gente vai passar? Ela falou, eu tô, mas você não tá entendendo o mês que eu passei sem saber. Sabendo que tinha alguma coisa, eu dentro sabia que tinha alguma coisa errada, e eu não conseguia nem explicar, nem ter um caminho até chegar a essa conclusão. Então, tudo bem, eu tô tranquila. Agora a gente tem o norte. Então, isso que você falou marcou muito, né? Porque
realmente, esse limbo de não saber, não ter um caminho, não ter uma jornada a ser seguida, também é muito angustiante. E pra gente também, né? Às vezes tem uns diagnósticos aí mais desafiadores. E a gente também fica, putz, será que eu tô fazendo uma coisa errada? Thaís, me ajuda, falta alguma coisa eu pedir? Que caminho que eu tenho que ir? Também é angustiante pra gente, né? Obviamente. Não, é todo verdade, mundo. liberta. Agora eu sei pra onde ir, sei quais minhas chances, sei o tratamento, então vamos. Né? As pessoas costumam tratar pacientes de câncer muito. Você é guerreiro, não sei o quê. Mas não tinha opção, né? Ou era tratar, ou era Natália, inclusive, desistir. não gosta Eu também não guerreiro. Não gosto muito, mas assim, eu sei que as pessoas falam assim, incentivando, nunca é de um ponto de vista ruim, mas assim, é isso, você não tem opção. Você tem esse caminho e vamos, tem que ficar firme, né? Obviamente, seu estado emocional impacta, né, em como você lida com as coisas, mas é isso, sabendo e tendo um caminho a seguir, tendo segurança na equipe, eu acho que isso faz muita diferença. Porque E isso é um isso casamento, né? Você tem Ah. que, eu sempre falo, você tem que escolher muito bem quem que se trata. Em todos os sentidos, tem que gostar da pessoa, porque não dá pra seguir sem gostar. É um casamento, você tem que assumir a qualidade e defeito de Ela casou médico. 2 vezes no mesmo mês. Foi, não, mas isso é uma coisa que eu tenho que reconhecer muito em toda a equipe da BP, assim. Cada pessoa que entrou no meu quarto, assim, me acolheu de um jeito, desde a pessoa que me trazia comida até todos os médicos. O Fauzi estava junto com a gente nessa fase do diagnóstico, nas primeiras sessões e tal. Assim, eu fui muito bem recebida e todo mundo, assim, calma. Tem caminho, vamos pra frente. O Fauzi fala, vamos em frente. E a Natália sempre também muito positiva e assim, tá tranquilo, não precisa sofrer mais do que precisa. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu falo, ai, não sei. Aí ela, não, calma, não precisa sofrer mais do que precisa. Vamos sofrer no dia que tem que sofrer. E no dia que não tem que sofrer, vamos aproveitar, porque você tá viva, né? Então, fez muita diferença isso. E o que você acha que mudou na sua vida? Calma, você tá pulando ainda. Como foi as químios, né? Exato, então. Essa entendi. mudança achei durante que o você tava falando tratamento. depois, já. tratamento. Ainda mais que era um tratamento internada. Ainda tinha a questão do Covid, então Como é ser era muito arrancar- limitada de visita, de acompanhamento. Você sabe que uma das coisas que eu falo que hemato assim, angustia muito, é que tem outros tratamentos que é meio paralelo, mas hemato você dá uma arrancada da vida, você pega a pessoa, teletransporta ela da vida dela, tira ela daquele núcleo, temporariamente, joga ela dentro do diagnóstico hematológico e daqui a pouco você devolve. Mas assim, como é que é ser arrancada, né, dentro da sua realidade, que você tá fazendo suas Até coisas. profissionalmente. Fazendo seus trabalhos, tinha suas programações, você tira e agora fala assim, muda Não as dá, percepções, muda as programações, muda o que a gente vai fazer nos próximos meses. Você sabe que eu acho que o Covid, a pandemia como um todo, Te ajudou. né? aliviou um pouquinho, porque eu já estava acostumada a ficar isolada. Então, já Uhum. estava trabalhando em home office há mais de um ano. Então, isso me ajudou um pouco. Eu tive que passar um ano isolada de aglomerações. Só que eu já estava acostumada. Então, não foi um impacto. Eu tenho certeza, eu sempre falo isso pro meu marido. Se eu tivesse ficado doente no decorrer da vida, sem pandemia, acho que seria um choque muito maior. Você não poder ver as pessoas. Sim. Mas eu já estava habituada. E eu estava habituada a usar máscara, as pessoas usarem máscara. O trabalho online já estava muito facilitado, porque todo mundo teve que trabalhar online. Então, assim, eu sim parei um monte de coisa. O meu primeiro mês eu fiquei todo sem nem trabalhar, mas depois eu fui voltando aos poucos. Que foi, assim, algo que me ajudou a tirar o foco da doença, né? Então, por exemplo, eu estava preparada para minha qualificação do mestrado. Aí a minha professora falou assim, não vai qualificar, cuida de você. Eu falei, não, professora, não me tira isso, não. Deixa eu focar em alguma coisa que não seja essa doença. Eu já tô preparada, senão daqui a um ano eu vou ter que me preparar de novo. Eu tô preparada, deixa eu qualificar. Acho que talvez até deram uma aliviada na minha qualificação. Ônus e bônus, Tem que né? usar essa carta, né? Eu sempre falo, eu falo, tenho que usar, já que eu tô doente, eu vou usar essa Já vantagem. que, né? Mas, de fato, me tirou da minha rotina e todo mundo vem falar com você com esse viés, né? Obviamente. Então, tem um choque, foi um pouquinho menor, porque a gente já estava habituado por causa da pandemia. Mas é isso. Um mês eu só vivi isso e ainda tinha o casamento. Então, eu tava com foco muito... Nesse primeiro mês, eu acho que estar com foco no casamento foi muito bom. Ainda tinha que enrolar brigadeiro pro Eu enrolei casamento. brigadeiro. Eu falei assim, eu não vou... Eu já tinha contratado alguém pra enrolar meu brigadeiro, mas já tinha cancelado o casamento uma vez. Aí eu falei, eu mesma vou fazer, vou ter que ficar em casa um mês.
eu fiz os brigadeiros do meu casamento. Aí eu casei no dia 31 de julho e no dia 1º de agosto. Não, dia 30 de julho e no dia 1º de agosto eu tava internando pra minhas primeiras sessões 2 de anos, químico. então, hoje. 2 anos, é isso. 2 anos. Então, 2 anos atrás, uma hora dessa, eu tava internada, tendo que me habituar com um porte, com ficar ligada numa máquina o tempo inteiro. Acho que Tem um cachorrinho, né? A gente fala que é um cachorrinho levando pra tudo que é lado. isso foi o mais difícil, ficar no hospital. Comer a comida do hospital. A comida do hospital no começo não tava. Eu falei, nossa, que comida boa. E eu ainda fiquei internada, acho que a primeira sessão na TMO. É. Então, era muito mais restrito, né? Porque o pessoal do transplante tem que ser muito mais isolado, tudo. Então, era muito mais restrito. E esse negócio de ficar no hospital, isso dá um choque. Ficar olhando na janela e o mundo... Essa percepção de que o mundo tá rolando e eu tô parada no tempo. Eu tive isso de ser arrancada. Só que, ao mesmo tempo, é uma coisa que acontece em alguns momentos da vida. De que a vida dos outros tá rolando, sei lá, talvez quando você é mãe, deve ser alguma Exato. coisa mais próximo disso. Você tá com seu bebê ali, não tem como você apressar, querer se encaixar na agenda dos outros. É você e a sua agenda. Então, eu tive muita dificuldade de ter calma e parar, porque eu sou uma pessoa muito acelerada, eu trabalho numa aceleradora, então um negócio assim, eu sou acelerada. E aí eu parar e falar assim, não, agora o momento é de olhar pra mim, me cuidar e ter paciência e, enfim, foi um choque, sim, aliviado pela pandemia, mas foi algo que impactou de uma forma, assim. E o protocolo que a Ju fez foi R da EPOC, né? Que é rituximab, dose ajustada de etoposide, prednisona, vincristina, ciclofosfamida e doxorubicina. Um monte de remédio junto. Feito Por da alguns maneira... dias? Por alguns dias. A gente faz 96 horas contínuas. Lógico que a gente para, né? Para o paciente tomar banho, mas basicamente o paciente fica ligado na máquina 96 horas. E toma uma injeção para imunidade na sequência e vai para casa. De efeito colateral, o que você teve principalmente? Eu não tive muita coisa, não, graças a Deus. Porque Queda do cabelo, né? A gente queda do sabe. cabelo foi em 15 dias. Foi, assim, 2 a muito 3 semanas. rápido. Muito rápido. 15 dias do primeiro Do primeiro dia, sempre. Então, eu achei que ia demorar, eu achei que ia cair aos poucos. Eu cortei o cabelo exatamente do jeito que tá. E eu falei, eu vou ficar com esse corte aqui um tempinho. Nada, em 15 dias, não ficou uma semana e meia. A queda do cabelo, eu tive um pouco de enjoo, então minha boca ficava doce. E aí eu enjoava muito com água. Aí eu tinha que tomar coisas ácidas, ao mesmo tempo não exagerando, porque a acidez causava afta, né? Então, coitada da Natália, recebeu foto de afta, recebeu foto de um monte de coisa. Isso é normal. E essa é muito... Acho que essa foi grande parte da minha agonia, não saber se as coisas que eu tava sentindo eram alarmantes ou não. Então, nisso, o suporte médico fez toda a diferença. A Natália foi sempre disponível pra mim, até pra coisas que não eram tão médicas assim, eram mais emocionais. Eu tô com medo, e aí eu falava com ela, não, calma, e me acalmava. Então, até hoje um pouquinho isso. Mas eu senti esse enjoo, eu senti dor no quadril. A injeção da imunidade. Eu queria até fazer um parênteses, que isso é muito importante, né? Porque a injeção da imunidade, ela faz a expansão das células que moram dentro da medula óssea. Então, do tutano do osso, classicamente falando. E aí é uma dor mal localizada, difusa, principalmente nas pernas, no quadril e nas costelas. E aí, num paciente que acabou de sair de uma química, ele fala assim, não tá funcionando. Tá acontecendo ruim. alguma coisa, porque eu tô sentindo essa dor. E eu falo A gente pros fala que é a dor do pacientes, bem. eu falo pros pacientes, eu conto que isso vai acontecer sempre. Olha, vai sentir, mas principalmente depois do primeiro ciclo. O primeiro ciclo é tudo muito novo, né? Então, no primeiro ciclo há um medo muito grande, né, com essa dor, porque você fala assim, não, deve estar aparecendo outra coisa, deve ser outra coisa. Mesmo que a gente advogue. Então, acho que é muito importante você falar isso. Por isso que eu falo da importância do podcast, porque a nossa experiência, a experiência do paciente, ela conta às vezes muito mais. Você contando do que quando, mesmo que eu fale que tá tudo bem, sim. né? Mas você contando traz mais... Tudo bem, a médica fala, mas ela que passou tá me contando que isso é uma dor aconteceu. difusa, você não sabe exatamente onde e aí você Dói fica na de lado, cama. dói na cama. Então, Colchão tá duro. na minha primeira sessão, eu fiquei... Logo depois eu cheguei... Você chega aí no dia seguinte é muito... Porque eu acho que é o 7º dia do começo, né? E aí, quando pega, eu ficava muito fraca. No dia seguinte que eu voltava pra casa. Então, eu lembro de ir ao mercado
e não consegui carregar meu casaco. Tipo, tava frio e eu queria tirar o casaco porque tava pesado. Mas era isso, era um dia e uma coisa que me ajudou muito, exercício físico. Ah! Uhum. Chegamos no Eu sempre fui muito ativa, então eu ia à academia quase todo dia e tal, e aí eu perguntei pra Natália: "Posso?" Ela: "Deve, por favor, continue, se você estiver se sentindo bem". E aí também isso fez muita diferença. Eu fui numa academia perto da minha casa que todo mundo, assim, expliquei, eu estava careca, todo mundo No horário sabia. de herdeira, que a gente Horário falava de que era herdeiras, horário de esposa de herdeira. senador. E aí eu fui, aí todo mundo ia abrindo caminho pra mim. Ninguém encostava em nada, os professores iam limpando tudo e eu fazia com menos carga, tal, cuidando, E mas se respeitando, né? Nos dias, às vezes, você falava, mesmo eu que perturbo sim, falando fazer sim. atividade física, falava, ai, não tô bem, tudo bem, não tem problema. E aí eu tenho a impressão que os sintomas passavam mais rápido. Então era essa, e me dava mais energia. Parece que é contraditório, né? Não, você tá fraco, vai fazer exercício, vai gastar energia. Não, parece que ia embora aquilo que eu tava sentindo. Fora que você fica deitado. Tira aquela runheira do corpo. Isso, você ficar deitado, assim, pesa tanto. Então, assim, uma coisa que eu me propus e fui até o final, assim. Eu levantava de manhã, tira pijama, põe maquiagem, desenha uma sobrancelha e vai viver. E por isso eu continuei trabalhando, sei lá, eu trabalhava 1 hora por dia, vou dizer assim, pouquinho, mas era pra eu ter uma rotina, eu ia todo dia na academia, todos os dias que eu estava bem, enfim, ter uma rotina e, tipo, a vida tá acontecendo, a vida tá acontecendo. E aí eu acho que os sintomas maiores, eu acho que eram emocionais mesmo, de verdade, porque você fica com medo, você não sabe se aquilo que você tá sentindo é normal. Isso eu senti muita dificuldade. Isso é normal? Não sei, porque eu não tinha nenhum outro caso pra me comparar. E isso, né, desde o começo, a Natália falou: "Não olha no Google, pergunta pra mim". Então, eu perguntava pra ela. Mas é isso, eu queria muito saber de alguém que teve a mesma coisa. Eu tô sentindo, é verdade? É assim mesmo? E hoje Então, tá tendo a oportunidade de Você vai ser uma contar. pessoa, Ai, entendeu? que bom, gente. Você Pode vai. pode falar comigo, pode me perguntar, porque todo mundo que fica doente ao meu redor, eu faço questão de falar: "Ó, qualquer dúvida que você tiver, vem falar comigo". Eu não sou especialista, mas vem falar comigo, porque só de você ter uma pessoa que você pode Compartilhar. compartilhar e já passou por algo, mesmo que não seja igual, parecido, E então mesmo com todo o acesso que você tem à Natália, meus pacientes têm a mim também, e tem muitas negócios. Ai, doutora, eu fiquei, não quero te mandar, porque é coisa da minha cabeça, né? Então, assim, você mede ainda as suas palavras, né? Mede. exatamente. Mesmo que a gente diga, não, pode mandar, mas eu falo, ah, não, isso ainda tá dentro da minha cabeça. Então, acho que ter alguém que passou por isso dá muito mais proximidade, né? Muito mais verdade do que você tá Nossa, sentindo. totalmente verdade o que você falou. Eu lembro de passar o Você- dia sentindo um negocinho. Aí você fica, escreve, apaga, Isso, o dia escreve, inteiro. apaga. E meu marido, manda pra Natália, manda pra Natália. Aí eu falei, mas eu vou incomodar a Natália de noite. Aí de noite tudo fica pior. Tudo. Aí eu mandava as coisas de noite pra ela, pior, né? Podia ter mandado na hora que ela tava trabalhando. Mas eu mandava, ela, não, fica tranquila, me respondia a hora que podia, assim. Então, esse suporte que eu tive, assim, sem igual. Eu fico imaginando, eu sempre fico me comparando os privilégios que eu tive de ter um suporte desse tipo com alguém, por exemplo, que é paciente no SUS, que não tem Sim. esse tipo de acesso, né? A diferença. Mas, assim, acho que isso também foi uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha carreira. É mais fácil no final, sabe? A gente ter essa proximidade. Porque evita você ir no pronto-socorro, evita, às vezes, um outro médico que não tá habituado com o paciente, um comatologista, ter uma conduta que não é a melhor naquele Excesso de momento, exames, excesso que não é de adequada. E aí, então, assim, no final, é melhor pra todo mundo. É verdade. É verdade. E aí, essa rotina também que mudou. Exame 2 vezes por semana, né? E aí, no meu caso, eu morava fora de São Paulo, meu convênio só tem em São Paulo, tinha que vir para São Paulo 2 vezes por semana. Aí, uns estresses no caminho, convênio, lidar com convênio o tempo É. inteiro, porque exames repetitivos. Enfim. Outra coisa, Relatórios. eu sempre falo isso, assim, né? Para meus pacientes, eu falei, ó, não basta você estar doente, você ainda tem que lidar com questões burocráticas, né? Porque a vontade que a gente tem, tá bom, que tudo se resolva e deixa só viver. Isso. Não. Aperta o play e vai, né? Não. Então, a gente tem esse problema. Isso é verdade para o SUS, às vezes muito pior, né? Por outras questões de encaminhamento, enfim. E no convênio também. Então, existem entraves que vão precisar ser lidados. Você vai ter que manter, às vezes, delegar para alguém resolver, ou quem não tem, resolver mesmo. Mas existe um entrave burocrático que
estressa muito a gente, é uma das coisas que mais me estressa. Eu falo assim, às vezes o que eu mais queria era ser só médica, menos burocrata. Mas, enfim, não dá, a gente tem que lidar com o que tem, né? Mas, assim, e o paciente também tem que lidar, isso é um estresse adicional. É muito desgastante. Então, assim, a gente tem isso é um dado importante você falar, porque todo mundo passa por isso, viu? Eu lembro na última sessão de químio. Eu cheguei feliz da vida. A minha última sessão de químio. Eu vou estar radiante, não sei o quê. Não está Internei autorizado. 7 horas da manhã e eu fui começar a receber o rituximab 1 da manhã do dia seguinte. Então, eu fiquei mais de 24 horas. E foi um dos piores dias da minha internação, porque eu fiquei Verdade. agoniada. Fiquei ligando, eu ficava ligando. Gente, pelo amor de Deus, eu não quero atrasar, porque eu não queria sair depois de sábado. Eu ia ficar 6 dias. Eu falei, não quero sair, aí vai ter um plantonista aqui, que hora que ele vai me liberar e não sei o quê. Ai. Nossa, realmente, a minha última sessão de químio, eu tinha uma expectativa que eu ia estar muito feliz. Mas foi a pior, eu tive até uma crise de ansiedade, tive até que ser dopada. Porque assim, eu tava tão ansiosa pra aquilo acabar, tão ansiosa. Enfim, tem muita carga emocional. Eu acho que o pior pra mim foi o emocional, de verdade. Porque, senti algumas coisas, estourou um pouquinho de afta, enfim, algumas coisinhas, mas eram tão leves. Quando você ouve o diagnóstico de câncer, você já tem aquele estereótipo, né? Ou eu vou ficar inchadona, né? Ou eu vou ficar muito magra e muito fraca. Enfim, tem 2 caminhos pra seguir na cabeça estereotipada da gente, né? E não aconteceu nenhuma dessas coisas comigo. Eu fiquei careca, fato. Sem cílios. Sem cílios, mas eu já tinha feito uma micropigmentação reprovada pela Natália, mas depois ela falou, nossa, que bom ficou que você boa. fez. E aí, a gente falar, isso é um dado importante, né? Você falou, hoje em dia a medicina evoluiu muito, então a gente consegue... Esse estereótipo é muito presente na cabeça das pessoas. Hoje em dia a gente consegue controlar muito bem dor, náusea. Os pacientes não vomitam. Eu não vomitei zero vezes. E as pessoas têm aquela imagem do vômito. Então, assim, a gente melhorou muito o sintomático. Então, Em alguns cenários, inclusive, a gente tem tratamentos que não cai o cabelo. Verdade. E, por exemplo, isso de enjoo, eu lembro no final tava cada vez pior, né? Porque vai aumentando a dose, né? Então, não sei se isso influencia, mas no final cada vez pior. Aí tinha um fator emocional também da comida do hospital. Eu ouvi o barulhinho do carrinho da comida do hospital, já ficava, ai, não quero. Aí a nutricionista mandava a comida, tenta comer comida, mas ela mandava um hambúrguer, mandava uma pizza. O que você consegue comer? Eu falei, talvez besteira, talvez eu consiga. Eu também entro com suplemento e tal. Então, a alimentação no hospital era muito difícil. Em casa, não. Em casa era tranquilo. Mas isso é bem relatado. Até quem não fica internado, às vezes o paciente já começa a ter enjoo só no trajeto para ir pro hospital. Assim, ele não fica internado, ele vai comer a comida do hospital uma vez só, quando ele vai. Mas ele já começa a ficar enjoado só no caminho. Então, para você ver que o enjoo não é só, assim, matemático da comida. Ele tem todo esse ambiente envolvido. E você vê como a alimentação é um processo... Não é só comer, né? É um processo múltiplo. Sim. Que envolve olfato, lembrança. Eu falo sempre que essa sensação... Todos os pacientes falam isso, tá? 100%. Tem muito mais a ver com a experiência que a gente vive do que efetivamente com o enjoo da comida. Assim, é unanimidade de comida de hospital. Tanto que você falou, ela não é ruim no primeiro. Não. Mas a quantidade de lembrança, a quantidade de fenômenos que você vai associando, é um processo, né? Uma carga. E aí, só um detalhe que você falou da químio, isso é muito relatado também. No último químio, tem todos os efeitos colaterais, é pior, ansiedade, tá? Porque no começo você tem muita doença, né? E aí a químio, ela parece sensacional, porque ela tira os eventos associados à doença. Seja de fadiga, cansaço, chega da massa, seja o turnover até da célula que consome um monte de energia, né? E aí você vai se livrando. Normalmente, pós-terceiro ciclo, a gente... Já praticamente não tem mais doença, que foi o teu caso. Mas a gente tem que continuar, porque é assim que é. A gente sustenta, né? E a gente sustenta a resposta. A gente tem que manter. Então, os últimos... isso é clássico. Então, as pessoas falam assim, doutora, o que você fez? É pelo ajuste? Às vezes é pelo ajuste, mas às vezes não é pelo ajuste. Às vezes, simplesmente é porque você se livrou da doença. Agora, você tá tomando remédio sem doença, né? Que precisa para você descer a níveis mais profundos e erradicar por vez o linfoma, né? Que é uma célula que circula e tal. Então, os últimos 3 ciclos são sempre muito ruins, porque aí agora você tá sentindo o evento adverso da droga pura lato sensu, né? Isso mesmo. E aí, uma dúvida.
que eu ficava o tempo inteiro, de quanto que é normal ajustar. Eu perguntei algumas vezes pra Natália, né? Tipo, até que nível a gente chega, né? Você que vai monitorando lá pelos neutrófilos, mas eu acho que essa é uma coisa legal de saber pra quem tá entrando na doença. Isso, a gente vai vendo mês a mês, né? Então, óbvio que vai depender de paciente para paciente. A gente estava comentando agora há pouco de um caso de uma paciente mais idosa, e que aí, às vezes, na verdade, o ajuste vai ser para baixo, vai ser para reduzir, se for precisar. Ou então a ideia vai ser só manter e não ajustar. Sabe qual é o conceito? Eu vou te dar o máximo de quimioterapia que você tolera em todos os sentidos. Uhum. Mas isso, assim, geralmente, só para você saber, do ponto de ir para outros pacientes saberem, a gente tem o nível 1 e a gente tem aumentos de 20% até o nível 4, não de todas as drogas, porque tem algumas que não podem aumentar, e redução de 20% para baixo. E a gente calcula isso baseado no número do neutrófilo no nadir, ou seja, no momento que está mais baixo. Então, você tem que ter uma imunidade baixa, mas não pode ter toxicidade limitante, seja ela anemia, plaquetopenia, seja infecção. Então, tomar o máximo possível que seu corpo aguenta, sem ser tóxico. E acho que esse foi um grande estudo, né? Porque antigamente os pacientes com primário do mediastino faziam quimioterapia, mais geral, igual outros pacientes com linfoma, mas depois acabavam fazendo radioterapia. E a radioterapia do mediastino acaba trazendo mais toxicidade a longo prazo, né? Especialmente nas mulheres, né? Porque é massa mediastinal, pega a mama. Então, às vezes, você pode ter câncer de mama, mais infarto. Então, esse estudo foi justamente para evitar a necessidade de rádio. Ainda tem pacientes que vão precisar fazer radioterapia, mas cada vez menos, realmente. E a gente conseguiu ver uma redução bem importante da necessidade de radioterapia. Isso foi muito importante a Natália falar, porque muita gente não entende por que a gente vai tanto, né? Por que você precisa de tanto? É justamente porque a ideia é curar os pacientes. E aí, sendo curar, a gente tem que se preocupar com o long-term follow-up, né? Que, ou seja, eu quero que você cure e fique muito bem. Devolva sua vida na sua integridade. Uhum. Então, que eu não tenha eventos tardios associados ao tratamento. E é sempre a balança da eficácia e toxicidade do tratamento. Uhum. E aí eu sempre ficava assim, as pessoas me perguntavam, mas por que o seu é internado? E todo mundo vai lá. Parece que é muito grave, porque eu tinha que ficar 6, 7 dias internados e 15 em casa. Isso também é importante, porque a gente tá falando de paciente idoso, e não necessariamente. Então, no seu caso, a gente queria que fosse mais intenso, mas às vezes no paciente idoso, essa questão de você diluir ao longo dos dias o tratamento, então não necessariamente com uma dose maior, mas deixar ele mais espaçado, traz uma aceitação, assim, né? Menos toxicidade para o paciente. Na verdade, a dose é bem parecida até com o esquema que a gente faz em um dia. Um pouco mais alta, mas assim, com uma droga a mais. Mas você distribuir essa dose ao longo de 4 dias tem 2 vantagens. Diminui pico de ação. Isso é muito interessante para o coração, porque o coração, por exemplo, é muito sensível com esse pico. Entra mais quimioterápico dentro das células do coração. E a outra é que você... Imagina que tem quimioterápico o tempo todo circulando lá, né? Então, existe um mecanismo de resistência dos tumores que ele tá sempre recebendo. Não foi só um pico e pronto. Não, ele ficou 96 horas recebendo continuamente droga para impedir a divisão celular. Como mesmo você falou no começo do episódio, esse é um tumor que se divide muito rápido. Então, se a gente fica com um nível de quimioterapia lá o tempo todo, a gente bypassa um dos mecanismos de resistência celular, entendeu? Então, são 2 estratégias. Mas existem alguns... Você sabe que existem alguns mitos populares, assim, algumas ideias consagradas que a gente não sabe exatamente de onde vieram, mas não necessariamente é porque a gente está querendo aumentar a toxicidade. A gente está aumentando a eficácia e, às vezes, como a Natália falou, principalmente cardiovascular, é até menor a toxicidade, né? Então, isso pacientes, por exemplo, com doenças cardíacas muito graves, essa é uma das estratégias, você diminui pico de ação de droga. Em vez de dar tudo de uma vez, você dá espaçado. E na verdade, para outros não, para outros quimioterápicos, como por exemplo Metrixate, que você não usou, dar mais tempo aumenta a toxicidade, mas para outros não, necessariamente. Então isso assim, pra você ver quanto linfoma não Hodgkin é uma chave, desde subtipos de linfoma, de como a doença se comporta,
quanto também as nossas estratégias de tratamento. E por isso que o Google é tão ineficaz, né? Porque são mais de 300 subtipos de linfoma. Hodgkin é um deles só, tem uma variação que até a gente já falou aqui, que é linfoma de Hodgkin predominância linfocítica nodular. E todos os outros são chamados não-Hodgkin. Basicamente, você falar diabetes... Eu tenho diabetes, não tenho diabetes. Mas você tem o quê? Não diabetes. Então, assim... É muito amplo. É muito amplo, com muitas vertentes, né? Então, E eu vou, assim, puxar como foi. Então, aí, claro, né? Você fez a avaliação pós C3, tudo lindo. PET após o final do tratamento negativo. É uma grande emoção pra gente. Essa é o momento. Eu falei isso ontem, 2 PET negativos ontem. E eu falei, esse é o momento que me faz continuar. É por causa desse momento que eu tenho coragem de continuar todos os dias, apesar das dificuldades. Aí eu falei, então, ela falou assim, nossa, eu trouxe muito feliz, mas você tá fazendo um bem muito grande pra mim. Você entende que você tá fazendo um bem pra mim? Também é esse momento que faz que eu tenha força pra continuar todos os dias com todas as dificuldades que a gente tem. Então, a gente também não esquece esse momento. Né? Só que normalmente é assim, ó, os médicos mais novos não dão uma notícia. Mas eles sempre dão uma boa, eles roubam de mim os meus residentes. Eu fico muito bravo. Quando eu vou lá, eu já sei, doutor. E aqui já é uma ressalva também do primário de mediastino. Às vezes esse PET final, às vezes tem ainda um pouco de massa. Então, às vezes também a pessoa assim, mas ainda tem alguma coisa. Principalmente no atomo, né? No tamanho. Pra uns eu até brinco que é você ter um cadáverzinho ali. Então, assim, tem ainda uma massa, mas que não tem mais atividade, é um tecido morto. E também a importância de você jogar esse PET, às vezes, mais pra frente. Então, também é frequente fazer um PET e você falar, então, tá bom. Daqui a 3 meses eu faço faz de novo, tal. No primário de mediastino, até pra definir se vai precisar de radioterapia mesmo ou não. Eu não falo cadáver, posso contar a minha analogia? A minha analogia é a caixa de cookies. É assim, ó. Sabe o cookies, a caixa de cookies? Então, você tem o cookie lá dentro, a caixinha de plástico, que eles ficam encaixados, a de papelão e celofânicos. O PET vê os cookies, que são efetivamente as células tumorais. E ele vai ver átomo, vê todo o resto. Então, você acabou com os cookies, mas sobrou o celofane, o papel, a caixinha de plástico. Isso vai continuar sendo visto. E, às vezes, nunca vai ser lixo. E tá tudo bem. Não serve pra nada. Mas o PET vê os cookies. Eles que tem que ir embora. Quando você come, inclusive. Aí é um alívio, né? Eu mandei pra Natália. Eu peguei o meu e falei, não vou abrir. Só vou abrir na consulta. Mas aí eu vi que saiu o resultado. Aí eu não abri, eu mandei pra Natália. E ela que abriu. Tava de folga até. Me mandou um zerado aí. Nossa, é um alívio tão grande. A gente já sabia que provavelmente já tinha acabado. Porque logo, acho que antes do PET que eu fiz no meio, eu já tinha feito um outro raio-x que já tinha praticamente sumido. Óbvio que o raio-x não é o mais indicado para ver, mas já tinha o que já tinha sumido. Então, eu tava bem, assim, positiva com relação a isso. Mas você receber do médico, falando, tá zerado, acabou. Então, nossa, foi um alívio. A gente fez 2 meses depois, a gente esperou 2 meses. Acho que foi isso. É isso que a gente faz. 6 a 8 semanas do último ciclo. Isso, e aí... E como foi ser teletransportada de volta, então, pra sua vida? Olha, acho que demorou. Eu senti um vazio, tipo... E agora? Não tem mais no meu calendário o não tem químio, não tem exame de sangue, e você se sente abandonada, né? Aí eu comecei, eu também dei uma endoidada, falei assim, agora eu voltei pro mestrado, peguei 2 disciplinas presenciais, assim, tipo, vou encher a minha vida de coisas, e aí gente, calma, eu acho que eu tô com muita pressa e avidez de voltar e preencher um buraco, e aí... Enfim, terminei as disciplinas lá, mas eu vi que eu empurrei um semestre inteiro com a barriga, assim, de ainda tentar me achar. Como que agora vai ser minha vida agora? O que eu faço agora? Aí tá voltando a nascer cabelo, aí eu posso começar a ver as pessoas, aí o dia que eu pude tirar a máscara, o dia que eu andei de transporte público de novo. Tirar as medicações. As medicações, nossa, desligar o alopurinol lá, o... Bactrim. Ai, gente, foi tão... Tirar o porte. Cada passinho é tão emocionante. E assim, cada passinho eu comemorei. Tirar o porte, eu comemorei. Eu tava com medo de ter uma crise de ansiedade, entrando no hospital de novo, ficando internada de novo. Falei, ai meu Deus, como é que vai ser? Mas foi tranquilo, nem fiquei internada, nem dormi. Eu tava com medo de ter que dormir
no hospital. Foi, assim, cada passinho foi me dando de volta à vida, eu acho. Porque é isso, eu fui realmente... eu lembro aquele filme do Menino Bolha lá, eu tava dentro de uma bolha. Eu fiquei, assim, isolada, mesmo eu podendo ver as pessoas ali pertinho. Eu tava isolada, não podia ver os meus amigos, eu não... Eu tava com a família do meu marido, com a minha família e os 5 colegas de trabalho. Eram essas pessoas que eu convivia. Eu convivi por 1 ano com elas só, né? Enquanto tava no tratamento com ninguém. Mas depois, só com essas pessoas. Até eu voltar, a primeira vez, eu lembro, tipo, no culto de Natal da minha igreja, eu pude ir, já fazia mais 6 meses que eu tinha parado. Meu, que legal, foi a primeira vez que eu fui, cheia de máscara, voltei, assim, foi muito E legal. visitar o sobrinho fora do país. Então, E aí, em vez de mandar exame, começou a mandar foto também pro médico. Bom, né? A gente também Olha, manda as coragem. pessoas também, né? Não manda só exame pra eu ver, me Eu manda perguntei, foto. Natália, eu tô indo viajar hoje, esqueci de perguntar que cuidado que eu preciso ter lá. Ai, só toma cuidado, anda um pouquinho no avião e tal. Mas acabou que virou uma relação além do consultório, né? E assim, eu tenho muita segurança de ter a Natália como médica, de ter a Thaís como médica. E isso traz muita tranquilidade. Eu acho que esse relacionamento de tem alguém que você pode perguntar, tem alguém que você pode contar, e essa pessoa tá disposta, né? Eu acho que faz toda a diferença. A pessoa se mostrar disposta a acolher a minha dúvida, e mesmo que não era tanto. É isso, você falou, é coisa da minha cabeça. Tantas vezes eu tive essa sensação, mas só compartilhar a coisa da minha cabeça já me aliviou. E alguém que já lidou com tantos casos parecidos, que sabe o que é normal, o que não é A normal. gente nunca teve deitado na cama, mas a gente já teve muitas vezes do lado de cá, né? Então isso ajuda muito. E você sabe que uma coisa, mulher tem muito isso, né? Síndrome da impostora. Quando terminou, eu falei assim, gente, eu tive câncer, tive no passado. Mas eu falei assim, nossa, mas meu câncer nem foi tão ruim assim. Você acredita que eu pensei isso? Eu falei, mas acho que eu tive uma versão leve do câncer. Ah, não. Gente! Juro que eu pensei. Falar, hein? Juro que eu pensei isso. Não, mas eu acho que foi uma versão. Eu não tive um vômito. Eu não tive um dia de febre. Não atrasou nem um dia minha químio por conta de algum sintoma que eu tive. Não tive nada. Então, assim, toda a minha experiência, óbvio que foi terrível. Mas eu acho que o emocional foi muito mais forte pra mim. Mas ter esse apoio médico de perto, assim, foi, assim, acho que fez toda a diferença na experiência. Dá pra mim um conselho, pra mim, pra todo mundo testando, pra Natália, um conselho que você daria pra um paciente que acabou de abrir a biópsia? Bom, acho que primeiro, calma. Que tem caminhos e um dia de cada vez também, né? Que bom. Isso é tão incrível. Cada dia é um dia, e cada dia é um dia menos também. Um dia menos. E não sofre mais do que precisa sofrer, né? Que às vezes a gente fica... Eu tive um momento de luto depois, tipo, de olhar pra trás e falar assim, gente, que doideira que eu vivi, que coisa horrível. Se olhar a morte de frente, é verdade, assim. Ontem mesmo, desculpa. Ontem eu terminei, falei pra Natália, terminei minha dissertação de mestrado. 2 anos atrás, eu estava dentro de um hospital tentando aprender a dormir sem virar por causa do porte. Então, passa tão rápido. O tratamento passou muito rápido, depois passa muito rápido. Então, é um dia de cada vez. Acho que, como se fala, né? Os dias são anos e os anos são dias, né? Quando você tá vivendo é longo, mas depois você olha pra trás, nossa, como foi rápido. Então, um dia de cada vez, calma. E se tiver médicas maravilhosas como eu tenho, aproveite, pergunte e se apoie nesse suporte, porque faz diferença. E pra alguém jovem, um jovem hematologista? Sejam maravilhosos como a Thaís e a Natália. Acho que essa disponibilidade e acolhimento do Seja paciente. gentil, né? Eu falo sempre, a gente precisa ser gentil, né? Porque pode ser até o 1000º paciente pra você, mas pra aquele paciente é a primeira vez. Mas sabia que isso, assim, de você agora ser teletransportada de volta, porque a gente conhece, né? A gente conhece os pacientes na hora do diagnóstico. A gente não viu sua vida antes, não sabe Sim. como é a sua vida. E aí agora, ver a sua vida depois, isso é muito gratificante, sabe? Te ver trabalhar, te ver fazendo mestrado, etc., planos.
Isso que é gostoso, te devolver pra vida. E aí, tô de o que eu volta. sempre falo, tem várias analogias, né? Falo do cookies, falo do... Tem uma que a última que eu falo depois do pet final, assim, né? E vamos começar o segmento. A história é, pega esse linfoma, bota na mala do carro, aí um dia desse um paciente falou, mas eu não tenho carro, tenho moto. Tá bom, bota naquela caçambinha da moto, deixa lá, segue a sua vida e só abre essa mala quando vier na consulta. É um parêntese. Um parêntese na sua vida. Depois você tem que lidar ainda, tipo, você fala, uma dor de cabeça nunca mais é uma dor de cabeça. Sempre vem com uma preocupação junto. Mas eu já estou colhendo os frutos disso, que com o tempo melhora. Melhor, dessensibiliza, né? Isso, antes era assim, literalmente, cada dor de cabeça era um choro, ai meu Deus, que medo, não sei o quê. E também eu perguntei pra Natália, e agora, como a gente acompanha? Exame de sangue. Não vou fazer um PET todo mês? Não. Eu falei, mas o exame de sangue não mostrou que eu tava doente antes. Como é que eu faço? Não, mas agora a gente tá fazendo exames de sangue específicos. Exame clínico. Isso. E a consulta, né? Porque às vezes também a hemato, acho que é muito comum isso, né? As pessoas acham que só o exame, então também o paciente só te mandar o exame, tá ok. E aí eles falam, não, mas eu vou lá na consulta, aí ela ficou me perguntando um monte de coisa, e aí por que ela tá perguntando isso? Sim, é isso. Exatamente A parte do nosso trabalho. Eu sempre falo, a clínica é soberana. Uhum. É olhar o paciente, tocar, né? E agora, a gente já conhece essa história, você já conhece, então possíveis recidivas, etc., de qualquer outra doença, é mais fácil da gente manejar, mais fácil da gente pegar do que o diagnóstico em si, onde Sim. você tava no limbo, né? e aí a vida continua, tá? Cada vez mais leve esse fardo aí. E às vezes eu me pego pensando, nossa, eu tenho esse medo crônico de que vai voltar essa sombra na vida. Mas se eu parar pra pensar, eu tô no mesmo ponto da vida que vocês. Podendo ficar doente amanhã ou podendo nunca Sim, ficar doente. E aí tem uma máxima, quanto a gente passa alguns portais, né? Passa o PET do terceiro, passa o PET do final, passa os 6 meses, que é o risco. E o portal que eu acho incrível são de 2 anos, que você tá passando agora. Tá chegando. Porque tá passando agora do portal de 2 anos. Por quê? Esse portal de 2 anos, a chance praticamente é igual numa população normal. Lógico, é 5, mas é igual da população normal. E eu teria deixar uma ressalva que você deu tudo certo, você conseguiu coletar óvulo, mas que é realmente o que a gente fazer, especialmente homens, coletem, eu sempre falo, coleta de esperma, coleta de óvulo, é seguro de vida, a gente nunca quer usar, mas que esteja lá se a gente precisar, mas eu não queria tirar a esperança das pessoas que não conseguiram fazer isso, né? A gente sabe que existe sim risco de infertilidade, isso sempre tem que ser discutido e falado, mas de uma paciente que chegou com uma massa, trombose de cava e tudo mais, e ela teve que começar imediatamente, e ela tá 3 anos no tratamento, tem um filhinho agora. Então, assim, e para esse especificamente, para as poliquímios, o que não é uma verdade absoluta para o transplante, mas para as poliquímios, especialmente no paciente jovem, existe essa possibilidade ainda. A gente sempre tem que planejar no melhor do cenário, às vezes não dá. Quando não dá, a gente ainda pode contar com E tem o os avanços, né? Tem os avanços então, em relação à é fertilidade. muito importante também sempre tentar, sempre deixar os seguros de vida, mas se não der, não desacreditar. Muito obrigada, Muito obrigada, Ju. Foi um Ju. prazer. Ai, gente, Obrigada prazer demais. por ser nossa paciente também, porque com certeza você muda a nossa vida. Obrigada por ter dado um pouquinho, pelo tiquinho, né? Dado um pouquinho, a Ju passa comigo em consulta eventualmente, então é um prazer também. Queria qual a tese do seu mestrado? Eu pesquiso programas de suporte para ONGs, Organizações da Sociedade Civil.